Carol, que vai estar mediando essa mesa. Vocês perdoem o atraso um pouquinho da mesa, porque achando alguns imprevistos, mas vamos seguir. E depois dessa mesa a gente vai ter o primeiro sorteio, tá, gente? Da semana, pra galera que comprou rifa. E aí quem comprou tempo ainda de comprar. Boa tarde, gente. Hoje demos início à 7ª Semana da Psicologia, que tem como tema pensar a descolonização dos saberes. Hoje de manhã tivemos a primeira mesa e agora de tarde vamos dar continuidade com essa segunda mesa, que tem como tema reflexões a respeito da invisibilidade da psicologia preta e indígena enquanto fragmento de uma epistemologia latina. Para ajudar a gente a pensar nessas questões, a gente tem 2 convidados. Um é o Bruno Correia da Mota, que é formado em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisador das relações étnico-raciais e psicoterapeuta, atuando no campo da artes plásticas e documentarista. Para compor essa mesa, a gente vai chamar outro convidado, que é o Newton Souza da Silva. Ele é formado em Psicologia pela Universidade Gama Filho, mestrado em Filosofia pela UERJ, possui doutorado em Psicologia pela UFRJ e pós-doutorado em Serviço Social pela SUPIRIL. É professor da Federal Rural do Rio de Janeiro e é membro fundador e coordenador do GT Epistemologia e Interfaces da Psicologia Analítica. É coordenador do Laboratório de Psicologia e Informações Afrodescendentes e supervisor clínico de base junguiana no Serviço de Psicologia Aplicada do SPA da Federal Rural do Rio de Janeiro. E é autor de 2 livros. Um é o Mito de Ernest Cassirer e Carl Gustav Jung, Uma Compreensão do Ser Humano, e outro é Subjetividade, Ciência Moderna e Psicologia Junguiana. Chamar aqui Newton Souza da Silva. Vamos dar início à nossa mesa com a fala do Bruno. Opa, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Olá também do meu orientador, Newton, recém-formado no mestrado. Também é um privilégio estar dividindo a mesa com o meu mestre, que iniciou aqui na mundo acadêmico. Bom, o primeiro ponto é pensar essas bases epistemológicas da psicologia preta e indígena. Bom, eu vi que no título está reflexões a respeito da invisibilidade da psicologia preta e indígena, enquanto fragmento de uma epistemologia latina. Um ponto necessário a gente comentar, recorrendo a uma militante negra, a Lela Gonzalez, que ela diz o seguinte: ninguém pensar num continente americano, afro, ele diz o seguinte, o termo é afro-latino. Acho muito interessante pensarmos que a América Latina foi fundada tanto pelo sangue dos povos originários, povos indígenas, como pelo sangue da população que vieram da África, dos diversos grupos étnicos que vieram da África para formar esse continente. Então, o termo que a gente acha interessante é afro-latino, pensar nessas bases. Bom, eu tinha separado um slide. Eu separei um trecho de um livro organizado pelo Bonaventura Santos, que chama Epistemologia do Sul. Acho muito interessante, no começo da introdução do livro, ele diz o seguinte: toda experiência social reproduz conhecimento e, ao fazê-lo,
reflita ou não sobre as condições do que conta como um conhecimento válido. É por vir do conhecimento válido que uma dada experiência social se torna intencional e inteligível. Não há, pois, conhecimento sem práticas e atores sociais, e como umas e outras não existem, senão no interior de relações sociais, diferentes tipos de relações sociais podem dar origem a diferentes epistemologias. Bom, a partir dessa breve introdução desse trecho, a gente pensar como o conhecimento da psicologia ele é todo fundamentado pelos autores brancos, vamos dizer, toda uma base europeia, e como o nosso currículo ele é arquitetado a partir de um referencial que muitas vezes não condiz com a nossa realidade, no contexto sócio-histórico do Brasil, assim como o nosso continente, do Cone Sul. Como a gente pode pensar que a partir dessa formação, desses currículos, que acaba moldando, privilegiando alguns modelos de pensamentos e se distancia daquela realidade próxima do nosso povo, a gente tem que pensar o seguinte: o grande ponto é na formação dos psicólogos, das psicólogas, que acessam o ensino superior. Quais são o grupo de pessoas que conseguem acessar o ensino superior, e a partir disso, como esse grupo pode ter uma consciência enquanto as diversas realidades que compõem o Brasil, e assim como o continente. Pensando que a maioria dos estudantes que ingressam no curso de psicologia são brancos, não são negros nem indígenas, o número é bem pouco, apesar que houve um aumento recente desse número de estudantes negros e negras entrando no curso superior de psicologia. O grande ponto é pensar como, a partir do momento que esses grupos conseguem acessar o ensino de psicologia, possa refletir sobre essas grades curriculares, começa a estar inquieto de que alguma coisa não está fluindo muito bem nesses currículos, que alguns pontos não estão sendo debatidos, dependendo da universidade, que acaba não colocando temas sociais que está respaldado pelos grupos étnico-raciais ou os grupos marginalizados em geral. A partir desse ponto, a gente pensar que há um coletivo de pessoas que tem uma consciência enquanto essas estruturas de poderes que se reproduzem, essas estruturas formadas no modelo colonial, pode questionar essas bases. A partir que há um questionamento, pode, vamos dizer, balançar essa estrutura de poderes. Pensando no ponto, quantos números de professores negros e negras estão no curso de psicologia? Essa é outra questão que possa movimentar a essa inquietação, à medida que esses grupos acessam a universidade e percebem que o seu público, que seus grupos não são representativos. Quando há um acesso de professoras negros e negras, tendo como público estudantes negros e negras, é possível ter uma reflexão enquanto aquilo. Enquanto que tipo de conhecimento está sendo produzido, quais são o tipo de metodologia e epistemologia que estão sendo formadas nesses cursos. A partir do momento que o sujeito que adentra, negro ou negra, está no curso de psicologia e começa a questionar esses modelos, aí há um passo interessante para pensar novas formas de bases curriculares no curso de psicologia. Pode ir. Aqui eu separei um trecho da Lélia Gonzalez, fala sobre a América, enquanto sistema etnogeográfico de referência, é uma criação nossa e dos nossos antepassados. No continente em que vivemos, inspirados nos modelos africanos, por seguinte, o termo afro-americanos designa toda uma descendência, não só dos africanos trazidos pelo tráfico negreiro, como das que chegaram à América muitos antes do Colombo. Acho muito interessante como a Lélia vai começar a questionar essas estruturas bem estabelecidas. Como? E tem que pensar então que o continente é formado por povos originários, indígenas e negros. A partir disso, uma Lélia, uma militante negra, que acessa o ensino superior, começa a pensar e refletir
Que tipo de modelo nós estamos criando no meio universitário, né? Pode. Aí outro trecho que eu separei é da Beatriz Nascimento. É uma militante negra, poeta, historiadora. Ela fala o seguinte: não se pode correr na perpetuação de mistificações, de estereótipos que remontam à origem da vida histórica de um povo, que foi arrancado do seu habitat, escravizado e violentado na sua história real. Devemos fazer a nossa história buscando nós mesmos, jogando o nosso inconsciente, nossas frustrações, nossos complexos, estudando, não os enganando. Bom, isso é muito interessante como a Beatriz Nascimento vai falar desse complexo, jogar esses complexos no meio da roda. Que complexos são esses? Que histórias são essas que são, vamos dizer, arrancadas, que não são elaboradas? Muito bacana como a Helena começa a pensar que o nosso complexo, acho que o Hilton pode depois, que é da psicologia analítica, pode pensar como nossos complexos, pensando na psicologia analítica, são aglomerados de emoções que têm uma ação involuntária e são autônomos. Então, como a Beatriz Nascimento diz que pode me matar, mas não pode tirar os meus complexos não resolvidos, ela quer dizer que essas bases, essas estruturas de poderes que são atravessadas, elas também estão enraizadas em algumas feridas históricas, tanto do povo negro como do indígena. Então, na medida que a gente possa elaborar essas feridas, que a gente possa transformar essas cicatrizes e repensar novas formas de estar presente nesses espaços, é possível deixar de aquilo que é uma ferida e ser ressignificada. Outro trecho que eu separei é do Abadias Nascimento, militante negro. Ele diz o seguinte: a violência que eles sofreram é a violência que tem se perpetuado em nós, seus descendentes. A opressão de ontem forma uma cadeia no espaço, uma sequência interrupta no tempo, e das feridas em nosso corpo, das cicatrizes em nossos espíritos, nos vem a voz das esperanças. Embalado nas esperanças, os negros brasileiros não perderam a sua alegria, esse gosto de cantar e de dançar a vida, e assim prepararam para o momento da luta mais difícil que virá. Bom, na medida que eu posso ter como relatar minha história, colocar meus complexos em evidência, esse complexo não resolvido, como a Beatriz Nascimento disse, eu posso começar a inquietar e ver, bom, alguma coisa não está fluindo muito bem, algo que está não sendo representativo no meu corpo, na minha memória ancestral e naquilo que meus ancestrais passaram. Como a Beatriz coloca essa questão, podem matar, mas não pode tirar meu complexo, isso pode dizer o quê? Existe uma camada mais profunda que são essas memórias ancestral. Então, a partir dessa memória ancestral, à medida que o estudante da psicologia negra, indígena, pode ter uma consciência, acessar essas memórias, isso é uma forma de fortalecer as suas raízes, fortalecer a sua consciência e pensar em mecanismos de resistências contra essas opressões. Então é a partir disso que o Abadias Nascimento depois vai falar o quê? Bom, essa violência ela é contínua, ela está sempre sendo atravessada com esses corpos, mas na medida que o grupo, que o coletivo que é formado nesses espaços, como essa instituição acadêmica, isso forma uma cadeia, uma rede resistente, e essa memória ancestral, que tanto a Beatriz diz, e a Abadias vai comentar, ela pode ser uma fonte de energia possível de ressignificar esses traumas, essas feridas que foram legadas ao longo da história do Brasil e do continente afro-latino. Então, como esses grupos têm se fortalecido, esses coletivos individuais no meio das universidades públicas, especificamente no curso de psicologia, tem como se fortalecer e se proteger no sentido de refletir e se organizar para buscar novas formas de conhecimento que não sejam essas apenas esses currículos que têm um modelo mais europeu. Isso permite uma movimentação, uma nova significação
que esses currículos possam ter. Na medida que esses grupos possam questionar e dizer não. Recentemente está tendo alguns encontros quinzenais, chama ANPNESP, que é a Associação de Psicólogos e Psicólogas Negras, Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, que vão pensar em novos modelos de currículos para os cursos de psicologia. Como a gente pode, meio desse grupo de psicólogos, psicólogas negras e negros, pesquisadoras negras e negros, que permite refletir que modelo é esse que nós estamos reproduzindo, que não diz respeito a esse público que está adentrando na universidade. A partir disso, a gente pode ter o quê? Uma consciência racial. Quando tem uma consciência racial, eu acesso essas camadas mais profundas dentro do grupo, toda a sua trajetória de luta e de resistência, para propor novas formas de articulações. São separei duas imagens, uma que é do século XIX, outra é do século XX, que mostra ao longo do tempo essas feridas do povo negro. Essa do século XIX, ela remete a um grupo de escravizados sendo levado para o navio negreiro, e a outra é do século XX, que é mais a de 1982, que mostra negros sendo acorrentados, levando para o camburão. E como essas imagens do negro enclausurado é repetida ao longo da história. E aqui é uma outra foto de 1982, que tem 3 negros e consta no peito a palavra poder. Ou seja, da mesma forma que existe um lado essas feridas acumuladas ao longo da história, existe também a potencialidade do grupo conseguir ressignificar essa estrutura de poderes. Pode? Tá. Como eu havia dito no início, na medida que pessoas negras vão adentrando no curso de psicologia, é possível pensar esses modelos, é possível ressignificar essas estruturas e propor algo novo. Como os grupos estão organizados e conseguem refletir com a violência ao longo da história, e também, do outro lado, aquele fortalecimento que há dentro da sua psique, é possível o quê? Propor novas formas de pesquisas. Então, aí eu pego uma realidade minha, como negro, e fui mestrando, agora mestre, de pensar o quê? Uma pesquisa que trabalha com trauma e racismo, com trauma coletivo e racismo, e como essas feridas estão perpetuando a sociedade como um todo. Acho que é interessante pensar o quê? Na medida que eu venho um contexto de periferia, com situações complicadas, sociais, foi difícil entrar numa universidade pública na graduação, formei na Unesp. O meu curso da Unesp tinha 2 negros, e quando eu me formei, eu pensei, bom, vou fazer mestrado, meu orientador é negro, eu sou negro, acho que é um momento de refletir como a psicologia está trabalhando as questões raciais. Até então, no meu curso de graduação, eu não tinha, vamos dizer, um grupo coletivo de negros e negras pensando essas bases curriculares. Como essas violências são naturalizadas nos currículos, na falta de representatividade dos professores, e desse modo resulta do quê? Que a temática racial, étnico-racial, ela não está sendo levantada para os estudantes. Ou seja, não há ninguém para barrar, não há ninguém para dizer que alguma coisa está errada. Se isso não afeta o teu corpo, não faz ficar inquieto, sentir alguma coisa está estranha com essa sala, com esse professor, com essa base curriculares. Esses modelos mais coloniais, eles vão sendo reproduzidos. Não há ninguém para dizer não, não há ninguém para se inquietar. Isso só ocorre na medida que o grupo, o indivíduo em si, que tem consciência racial e resgata na sua memória ancestral essa resistência, que não é apenas o estilhaço da violência ao longo do tempo, que é também de vitalidade e de luta. Então, bom, estava na graduação, não tinha nenhum professor negro, estudantes eram 2.
essas questões não eram debatidas, não tinha, vamos dizer, um grupo, uma resistência que possa permitir refletir. Só que essas violências são sutis e elas vão sendo gradativamente afetadas nesse corpo negro. Bom, eu não estou sendo ouvido, o meu povo não está sendo esclarecido, não está sendo falado, estão me passando um modelo europeu de inconsciente. A causa do docente pode falar que o consciente não tem cor. Então essas questões, elas estão sendo reproduzidas em base desses modelos mais colonialistas. Só que isso a gente vai engolindo, porque não tem ninguém para dizer, pô, é alguma coisa estranha. Como há uma consciência racial, como há um resgate da negritude, eu posso dizer, não, pô, alguma coisa está estranha, então, inconsciente não tem cor, então a questão do racismo não afeta a maioria da população brasileira. Então isso vai sendo naturalizado. Então, na medida que eu me formei, vim para a Federal Rural do Rio de Janeiro, fiz mestrado com o Milton, inicialmente meu projeto era sobre jogos eletrônicos. Aí depois eu pensei, bom, tem como, eu sou negro, foi difícil acessar o mestrado, são poucos que acessam a pós-graduação, são poucos de nós, negros e negras, que conseguem acessar a graduação. Então, meu orientador é negro, então isso começa a sentir algo representativo, isso começa a despertar em mim uma consciência racial. Então, aquela memória ancestral que está meio sobreenterrada, está meio escondida, aí começa a vir à tona. Aquela violência sutil, que eu não percebi onde vem um ataque, mas é o que eu sinto no olhares dos meus pares brancos e brancas, que não compreendem a dor que eu posso relatar, ou do supervisor negro, ou do supervisor branco, que não tem uma consciência com a complexidade do contexto social e histórico do Brasil, e não leva em consideração como o racismo afeta a saúde da população negra, isso pode ser levado de uma forma naturalizada. É aquilo que a Beatriz falou, aquele trecho que eu disse, que pode me matar, mas não matar meus complexos não resolvidos, que os complexos são aglomerados emotivos, que têm uma força involuntária, que toma a consciência do indivíduo e do seu grupo. Se ele toma a consciência do indivíduo, e são involuntários, essa camada histórica, cultural, do Brasil, que é do processo escravocrata, que é do processo do abandono social da população negra, ela vai sendo levada, reproduzida pelos grupos não negros, ou negros também, que reproduzem essas violências, essas opressões. Esses complexos conseguem ser diluídos ou ser transformados na medida que eu posso parar em uma consciência. Quando eu tenho consciência desse ataque, e quando eu tenho consciência dessa violência, aquela força que é autônoma e involuntária, a energia dela pode diminuir. Ela diminui. Então eu consigo me incomodar ao ponto de ter uma consciência desse processo histórico. Pô, tem uma coisa estranha. Eu sou negro, eu estou fazendo um projeto sobre jogos eletrônicos. Não, tudo bem, eu posso fazer sobre jogos eletrônicos. O negro tem que falar só de coisas negras, coisas do racismo, tudo bem. Mas chega um momento que isso acaba levando a outro tipo de questionamentos, tipo, poxa, quantos estão acessando esse espaço de privilégio, de poder também, que é ocupar uma pós-graduação, e é também um poder que o docente negro e negra consegue ter como está na universidade, como a gente vai reproduzindo, como a gente pode repensar essas formas de reproduzir o conhecimento. Então eu pensei, bom, não tem como só falar de jogos, tem que falar de outros assuntos que inquietam a minha alma, inquieta a minha família, e isso reverbera aquilo que eu disse inicialmente, a minha memória ancestral, ou aquilo que a Beatriz Nascimento disse sobre os complexos não resolvidos, ou aquilo que a Badias comentou sobre essa violência que é perpetuada continuamente, mas que há ainda a dança, e há o prazer de dançar, de sorrir, e subverter esses modelos opressivos. Então, no mestrado eu pensei, bom, tem que pensar em outros temas que me afligem, que diz respeito à minha memória pessoal, ou seja, meus complexos pessoais, mas também que está no nível daquilo que é mais cultural. Aí eu comecei a pensar o quê? Como as feridas ao longo da história da população negra, indígena, elas são sedimentadas em uma camada da psique, que um vai chamar de uma psique coletiva. Então essa camada sedimentada de violências, elas ficam depositadas nesse lado, elas ficam lá guardadinhas. Só que como a gente não conhece, ela acaba
nos afetando de uma forma ou outra. Então, como essa psique coletiva, ela tem essa camada dos traumas não resolvidos, como tem também, por outro lado, a sua resistência, a sua luta, a sua criatividade. Aí eu comecei a refletir o quê? Bom, essa camada coletiva, não é só coletiva, é também pessoal. Porque ela pessoal, ela aflige algo que está, esses complexos não resolvidos em mim também. Aquilo que a Beatriz falou. Bom, vamos repensar um genocídio da população negra, pensar um abandono social e todos os índices possíveis no Brasil, a qual a população negra está mais marginalizada, e de algum modo são reproduzidos e são guardados meio que uma caixinha na nossa psique, tanto pessoal quanto coletiva e os grupos. Então, a partir disso, comecei a minha pesquisa de mestrado a pensar como essas experiências traumáticas elas são acumuladas, elas são reverberadas e como esses modelos ainda continuam. Que modelos são esses? São os modelos que usufruem do racismo. Como um grupo, ele consegue usufruir do aspecto simbólicos e materiais em detrimento de um grupo que é marginalizado, subalterno. Então, é necessário o quê? Ter a consciência, a partir dela eu posso refletir, esbarrar e transformar aquilo que é traumático em algo criativo. Só que isso ocorre como eu posso ocupar os espaços, eu posso refletir sobre o meu corpo nesses espaços e perceber alguma coisa está sendo naturalizada e que eu posso dizer não para elas. Eu posso ser insurgente a elas ao ponto de falar, não, tem uma coisa estranha, eu não aceito isso, eu não aceito que inconsciente não tem cor, eu não aceito que o racismo não afeta a saúde mental da população negra. A partir desse momento, eu posso ter o quê? Pares intelectuais, negras e negros, que também estão falando, e aquele que eu estava inquieto. Então, à medida que a gente pesquisa as relações étnico-raciais, a gente não está sozinha. Então, muitos autores negros e negras, como a Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, a Alvadia Nascimento, Franz Fanon e tantos outros, eles também estão falando aquilo que eu estava reverberando sozinho. Não tinha ninguém para compartilhar. Não tinha nenhum professor para estar lá comigo, não tinha nenhum coletivo. Então, como a gente vai tendo consciente, consegue estar em certos lugares que a gente não está sozinho, tem um coletivo, tem um grupo. Aí vai o quê? Naquela foto que eu mostrei de três negros, que está escrito para o poder do peito. Essa união que o grupo tem, como ele tem consciência desses sofrimentos. Aí sim eu posso subverter essas camadas estilhaçadas. Então eu comecei a perceber, bom, me falaram uma vez que consciente não tem cor. Mas que referencial biográfico é esse que estão foram utilizados para me passarem que consciente não tem cor? Aí pesquisando eu percebo, bom, tem autores que dizem que consciente também tem camadas étnicas, tem camadas raciais. Bom, então eu posso pensar o quê? Bom, então não é bem assim, então não é essa ideia de que o consciente não tem cor, não é bem isso. Então o consciente tem muitas cores, tem muitas camadas coloridas, tem muitos grupos étnicos, religiosos, de gênero e orientação sexual que são presentes nesse consciente. Mas qual é esse inconsciente? É aquele que pessoas negras conseguem propor. Bom, como eu fui atrás de autores da psicologia negros, entrei na psicologia analítica, que é o Samuel Peebles, analista junguiano negro, que vai falar que além dos complexos pessoais, existe também aqueles complexos culturais. Se o complexo pessoal é aglomerado emotivo que toma, como a Beatriz Nascimento comentou, então existe um complexo cultural que diz respeito ao sofrimento que os grupos são passados durante séculos. E foi o Samuel Peebles, um negro, um analista negro, que falou assim, bom, esse modelo que o Jung propôs está um pouco limitado, está faltando alguma coisa. Então ele pensou o quê? Bom, então existe uma camada cultural. Só que o Peebles, esse analista junguiano negro, ele fez o quê? Ele viu a sua formação em analista junguiano, lá na Califórnia, ele percebeu que aquele modelo da psicologia analítica proposto nas instituições junguianas não está atendendo a realidade dele como um negro nos Estados Unidos. Ele fez o
quê? Bom, eu estou ocupando espaço de poder, como analista negro, eu vou propor outras formas de pensar essa psicologia analítica. Não é só essa, eu posso ampliar. Não é negar, é ampliar. É pegar aquilo que já foi feito e ampliar. É isso que ele fez. A propor o quê? Existe um complexo cultural. Na minha pesquisa de mestrado também, falei, então, tem complexo cultural, então também tem uma camada que é de consciência racial. Falaram também que tem alguns outros